Boa tarde. Secretaria de Meio Ambiente vai fiscalizar propaganda irregular nas ruas de Natal. Justiça Federal retoma os depoimentos da Operação Manos. Adoção de crianças e adolescentes cresce no Rio Grande do Norte, mas ainda tem muita criança na fila para ganhar um lar. Instituições de ensino terão de adotar medidas de prevenção e combate ao bullying. Minha convidada hoje é a jornalista Marília Rocha, diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A Casa Legislativa lançou uma campanha de combate ao abuso infantil. Quarta-feira, 16 de maio de 2018, eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. A Secretaria de Meio Ambiente vai fiscalizar a propaganda irregular nas ruas de Natal. Ao todo, 12 mil empresas deverão ser notificadas. Veja na reportagem de Milena Pontes. A grande quantidade de publicidade irregular em Natal aumenta a poluição visual da cidade. Por isso, a CEMURB vai intensificar as fiscalizações de publicidades afixadas em locais públicos. Qualquer nome que esteja na frente do empreendimento, ele é passível de licenciamento, desde a identificação até uma publicidade mesmo, uma propaganda. No caso de cavaletes, faixas, placas afixadas em postes, essa publicidade ela não é permitida. De acordo com o supervisor de fiscalização ambiental do órgão, nas próximas semanas, 12 mil estabelecimentos serão fiscalizados e separados por segmentos. O objetivo é regularizar todas as formas de publicidade, desde a fachada de lojas até placas e faixas usadas pelas empresas. A gente vai avaliar se a publicidade dela está de acordo com a norma ou não. Em estando de acordo com a norma, a gente vai verificar se ela já fez o pagamento dessa publicidade, porque boa parte dessas empresas já pagaram essa publicidade no seu alvará. Caso não, aí sim será cobrada essa taxa da publicidade, mas a finalidade principal é regularizar a publicidade para a gente diminuir a poluição visual que existe na cidade hoje. Esses cartazes de papel também serão fiscalizados e poderão ser autuados os organizadores do evento divulgado e os patrocinadores que aparecem na publicidade. O município tem feito a limpeza dos equipamentos públicos, né? Túneis, pontes, viadutos, a gente tem feito a remoção. Nas áreas privadas, a gente tem identificado os patrocinadores ou os organizadores do evento e a gente também vai passar a autuar, vai mandar uma multa para essas pessoas para reduzir esse tipo de atividade. Após identificar a irregularidade, a CEMURB notifica os responsáveis que ainda podem ser multados. Caso não atendam o nosso chamado ou não regularize, aí sim elas estarão passivas a receberem uma multa pecuniária e até mesmo a remoção da publicidade. Veja a seguir, instituições de ensino terão de adotar medidas de prevenção e combate ao bullying. A adoção de crianças e adolescentes cresce no Rio Grande do Norte, mas ainda tem muita criança na fila para ganhar um lar. O RN Acontece e volta em instantes. As adoções de crianças e adolescentes no Rio Grande do Norte cresceram 25% nos últimos 3 anos. Mesmo assim, mais de 40 crianças estão na fila para ganhar um novo lar. Veja na reportagem de Milena Pontes. Andréia e o marido sempre quiseram ter uma filha adotada. O processo iniciou há mais de 3 anos e durante este período, eles precisaram mudar o perfil da criança algumas vezes, porque nenhuma opção apareceu. A gente começou inicialmente com um perfil de menina de 0 a 1 ano e meio. E no ano seguinte, por não ter nenhuma resposta, mudamos para 0 a 3 anos. E esse ano nós decidimos uma adoção tardia do 0 até 6 anos de idade, com a possibilidade de irmã, possibilidade de gêmea também. No Rio Grande do Norte existem 471 pretendentes para realizar a adoção e 42 crianças e adolescentes esperando para ganhar um novo lar. Mas essa conta não bate, já que nem sempre os perfis desejados pelos futuros pais estão disponíveis no cadastro. A faixa etária que aguarda por adoção é de 5 a 17 anos.
O secretário executivo da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado explica que esse é um dos principais motivos para as adoções não serem efetivadas. Há uma questão de restrição no perfil das crianças que eles desejam adotar e quanto mais restrito, menos possibilidade vai haver de uma adoção mais imediata. Mesmo assim, o número de adoções em Natal cresceu 25% nos últimos 3 anos. Apenas em 2017, 84 crianças e adolescentes ganharam um novo lar. Um dos fatores, segundo a Vara da Infância e Juventude, é a parceria entre Estado, municípios e Justiça no trabalho de incentivo à adoção legalizada. No Judiciário nós temos as equipes técnicas, que são equipes muito bem qualificadas, e essa equipe ela tem todo o cuidado de qualificar bem esse pretendente, de ouvir os seus desejos, de buscar orientá-los para que essa adoção seja feita da forma mais segura possível. Para quem deseja adotar, é preciso se cadastrar nas varas de infância das comarcas municipais e passar por um longo processo. Essa pessoa vai ter um formulário onde ele vai preencher. Lá estão alguns documentos muito básicos, aqueles documentos de comprovante de endereço, documentos pessoais. O processo já é conhecido por Andréia, que não vê a hora de receber a filha tão desejada em seus braços. A ansiedade para aumentar a família é muito grande. Eleições 2018. O papel do PSDB nesta eleição se fortalece a cada dia. Depois de firmar parceria com o Partido Progressista da prefeita Rosalba Ciarline de Mossoró, foi a vez do ex-deputado federal João Maia, do PR, dizer que se junta aos tucanos para tentar viabilizar uma chapa majoritária. A parceria política entre o Partido da República e o PSDB foi informada ontem em uma entrevista de João Maia ao RN Acontece aqui nesta bancada. João Maia me disse ontem que o PR ainda não tem candidatos ao governo e ao Senado. Nem seu parentesco com Zenaide Maia, pré-candidata ao Senado da República, prevalece neste momento. O fato de ser irmão da deputada federal não resultará no apoio automático do PR que lidera. A questão pessoal está em segundo plano, segundo ele. João Maia disse que o PR vai decidir o rumo após os encontros regionais da legenda que começaram neste mês de maio e seguem até o começo de julho, na véspera das convenções partidárias. De concreto mesmo, só a pré-candidatura de João Maia à Câmara dos Deputados e a parceria com Ezequiel Ferreira de Souza. Com PP, PR e a simpatia do PSB, o presidente da Assembleia Legislativa forma um bloco partidário de peso, disposto a influir e a conquistar mais espaço numa eventual chapa majoritária, seja quem for o aliado, seja quem for o pretendente à cadeira de Robson Faria. Uma vaga de vice-governador, como se cogita na chapa de Carlos Eduardo, não deve atender à expectativa de poder do grupo político encabeçado por Ezequiel. Há quem fale em chapa majoritária como resultado das tratativas de PSDB, PP, PR e PSB. As instituições de ensino do Brasil terão de adotar medidas de prevenção e de combate ao bullying. É o que diz uma lei que começa a valer hoje em todo o país. O problema é sério, hein? Veja na reportagem de Wanda Sampaio. A pessoa usa um óculos diferente, é motivo de bullying. O modo como ela se veste também pode ser. Ela não quer mais ir na escola, ela não quer mais sair de casa onde ela se sente confortável. O bullying está longe de ser uma brincadeira. É ofensivo, intimida, agride. É um ato de violência física ou psicológica, praticado de forma intencional e repetida. Só porque é mais baixo, o João Pedro era discriminado. Aí eu me senti que eu era diferente, que eu era errado, que meu corpo não era bom. Há 3 anos, o governo sancionou uma lei de combate ao bullying nas escolas.
Mas os casos continuaram. Bárbara chegou a ser excluída da turma. Eles me chamavam de várias coisas, tipo feia ou gorda, e me excluíram, sabe? Isso feria muito minha cabeça, sabe? Porque eu achava que a culpa realmente era minha. A lei de combate ao bullying foi ampliada e agora exige que as escolas promovam trabalhos e ações de combate e prevenção a esse tipo de comportamento ofensivo. É uma forma de conscientizar tanto a vítima quanto o agressor de que as diferenças precisam ser respeitadas, fazem parte da convivência social e que qualquer tipo de exclusão é um ato de violência. Agora, com a lei, ficou mais claro isso, de que a responsabilidade da escola de cuidar, e não só de cuidar, mas de prevenir. O assunto era tabu na antiga escola da Larissa, que sofreu por meio de bilhetes e mensagens no celular com palavras ofensivas. A própria mãe que procurou os pais dos colegas para resolver o problema. Ela tem que entender isso, a criança, e só a escola e os pais em conjunto vão conseguir passar isso para essa criança. Nesse colégio, com quase 2.000 alunos, o assunto já é discutido nas salas de aula há 2 anos. A escola também criou um aplicativo que permite a interação do aluno com o tema. E quem quiser pode fazer denúncias anônimas. Conscientiza as pessoas que estão sofrendo a denunciar, a falar e ajuda elas a entenderem que o problema não é elas, que elas só são diferentes e que isso não é problema nenhum. Quando eu estava jogando, eu vi que eu fazia algumas coisas que, mesmo eu sem perceber, era uma prática de bullying. Eles passam a ser pessoas solidárias, pessoas que ajudam na autoestima. Eles deixam de ser omissos para serem pessoas ativas, para valorizar uns aos outros. Pois é, o bullying também é uma forma de abuso infantil, assunto daqui a pouquinho da minha entrevista no RN Acontece. Olha, a Justiça Federal retomou hoje os depoimentos da Operação Manos, que investigou desvios nas obras da Arena das Dunas. O repórter Jackson Damasceno tem mais detalhes. A fase que se inicia agora é a dos depoimentos das testemunhas de defesa. Ao todo, serão 25 interrogatórios que irão até a semana que vem. A Operação Manos foi deflagrada há quase um ano, investiga pagamento de propina e desvio de verbas na construção da Arena das Dunas. Figuram como réus os ex-deputados Henrique Alves e Eduardo Cunha, o empresário da OAS, Léo Pinheiro, o empresário potiguar Fred Queiroz e o publicitário Arturo Arruda Câmara. Temos aí uma etapa bem intensa de oitivas. E depois de terminada essa fase é que eu irei determinar ainda os interrogatórios. O juiz federal avalia que o processo está transcorrendo rapidamente. Isso porque ele fez um apelo às partes para que diminuíssem o número de testemunhas, já que inicialmente passavam de 100. Agora, ele consegue sim ter uma expectativa do tempo para fazer o julgamento. Nós estamos conseguindo terminar a instrução ainda esse semestre. Eu creio que até o próximo semestre deve ter já uma sentença de mérito no processo. Hoje depuseram 7 testemunhas de defesa, cada réu arrolou as suas. E uma a uma, elas estiveram na frente do juiz, dos advogados e do Ministério Público, respondendo aos questionamentos. Por videoconferência, advogados acompanhavam também de Brasília e do Rio de Janeiro. A defesa de Henrique Alves se diz segura da inocência dele em relação a todas as acusações. Foi muito tranquilo a oitiva das testemunhas de acusação, porque todas elas absolveram o Henrique. O processo da Operação Manos tem como testemunhas figuras bem importantes da política brasileira. Na verdade, até o que ocupa o maior cargo. O presidente Michel Temer foi arrolado como testemunha de Eduardo Cunha e deve depor através de uma carta. Ele tem essa prerrogativa por ser presidente da República. Assim como ele, devem depor também, por escrito, o presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, e o ministro Moreira Franco. O presidente Michel Temer adorou ter sido arrolado entre as testemunhas de defesa de Eduardo Cunha. Veja a seguir minha entrevista com a jornalista Marília Rocha, diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A Casa Legislativa lançou uma campanha de combate ao abuso infantil. Aguarde só um instante. Você sabia que o abuso infantil é motivo de 18 mil novas denúncias
a cada ano no Brasil? Não. Os traumas geralmente ficam marcados para a vida toda. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte lançou uma campanha para o debate e trazer o tema, né, para a sociedade potiguar. Marília Rocha, diretora de comunicação da Assembleia Legislativa, está aqui com a gente para falar sobre o combate ao abuso infantil. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os seus telespectadores, né, aqui da Band, que tem essa audiência incrível que chega a todo o estado. Quais são os números aqui no Rio Grande do Norte? O que é que você tem para dizer para a gente? A gente iniciou esse planejamento da campanha, né, em fevereiro, a pedido do presidente Ezequiel Ferreira de Souza, né, presidente da Assembleia. Ele é muito sensível a essas questões que estão em debate na sociedade. E aí, em fevereiro, ele disse, não, Marília, vamos abordar esse tema, porque está tendo um número muito crescente. Eu acho que a gente precisa pensar nas crianças, nas nossas crianças que serão as próximas gerações, né? E quais são os números? Os números do Brasil são mais de 18 mil denúncias, né, por ano. Aqui no nosso estado, a gente tem a cada 5 minutos uma nova denúncia e constatado pela Secretaria de Segurança Pública, inclusive a delegada da Infância e Juventude, doutora Dulcinea, que tem feito um trabalho também especial em relação a isso. A cada 2 dias, Diógenes, é constatado que uma criança sofreu abuso. Abuso sexual. A nossa campanha, ela fala de abuso infantil de forma geral. E é isso que eu queria saber. O que é que caracteriza o abuso infantil? O abuso infantil é qualquer coisa que saia do limite da normalidade, em que a criança tem um comportamento estranho. Que ameace que ameace ela, que ela mude de comportamento, que tenha algum tipo de distúrbio no sono, como pesadelos, como insônia, ou distúrbios alimentares também, ou comendo compulsivamente, ou sem querer comer, né, com o que a gente chama de fastio. E aí essas crianças, elas começam a apresentar um comportamento diferente, Diógenes. Antes, alguém que era próximo a ela, que ela brincava, ou que ela interagia, agora ela cria uma repulsa. E aí a gente começou a avaliar, a gente fez estudo, planejamento. Temos uma psicóloga infantil na Assembleia, a doutora Elga Torquato, que tem acompanhado todo esse trabalho da campanha. E aí a gente identificou esse problema na sociedade e estamos lançando essa campanha. Eu lhe pergunto, onde está o perigo? O perigo está muito mais próximo do que o que a gente imagina, infelizmente. Em mais de 90% dos casos, o agressor, o abusador, ele é alguém próximo à família. Ele é um vizinho, ele é um padrasto, ele é um parente, um tio mais velho. E às vezes dentro de casa. E às vezes dentro de casa. Isso acontece muito no interior do estado, né? A gente tem dados aí realmente assustadores que a gente levantou aí durante esses meses de pesquisa e de campanha, porque você sabe que uma campanha publicitária que vira institucional, ela não é só feita só com peças para a TV e para a rádio e por entrevistas. Não. A gente tem todo um planejamento por trás, tem todo um debate, a gente tem o trabalho também da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, que é presidida pela deputada Márcia Maia, que também está conosco nessa campanha, o deputado Hermano também, que tem um trabalho muito sério, voltado às ONGs e às entidades parceiras. A gente também está com o apoio do Ministério Público, junto às promotorias de Infância e Juventude, o Tribunal de Justiça, enfim. A gente tem recebido realmente esse apoio e a gente quer levantar o tema, quer que a sociedade debata. Você que está em casa nos assistindo, sabe, converse com seus filhos. E o grande desafio é este, quebrar o silêncio, né? Exatamente. As crianças, elas ficam mais introspectivas, Diógenes, depois de um abuso, um assédio, até uma agressão, porque o abuso ele pode ser psicológico também. Ele pode ser uma pressão, ele pode ser um abuso sexual. Então, assim, a gente tem tentado alertar os pais para ver onde seus filhos estão, com quem eles estão, onde é que eles estão dormindo. Também, né? A internet também entra, né, nesse contexto. E aí a gente fala do assédio virtual, os pedófilos, né, que estão aí. Às vezes a criança começa a se comportar de forma diferente, tirar fotos em posições diferentes. Então, assim, a gente tem essa preocupação em não permitir que ultrapasse esse limite, em conversar sobre isso. Então, você que é pai, que é mãe, que é responsável, que é avô, converse com essas crianças, abra o diálogo. E tem um número para denúncia, né, Marília? Tem, o Disque 100, que a gente está trabalhando, inclusive é um número que realmente as denúncias, elas são encaminhadas, ela tem uma efetividade aqui no Rio Grande do Norte, as pessoas são punidas, a gente vê aí nacionalmente, né, vários casos. Ontem mesmo,
Houve um caso em Minas Gerais em que um abusador tinha sido preso a pena de 30 anos, ele abusou de 2 adolescentes, né? Então a gente tem esses números aqui no Rio Grande do Norte também. E aqui a nossa realidade é mais de crianças, meninas que são abusadas, mas temos também o menino abusado, né, nas escolinhas de futebol, as meninas na escola de balé. E eu lhe pergunto, em que consiste a campanha e se as crianças também são público-alvo da campanha? Sim, sim. A gente tem o nosso slogan, né? Para algumas crianças, monstros existem. E aí a gente fez várias peças, inclusive, se me permite, claro, Diógenes, pode mostrar aqui. A gente tem essa camiseta da campanha. Né, que aí fala um pouco para algumas crianças, monstros existem. Para algumas crianças, monstros existem. Deixa eu ver aqui, vamos mostrar aqui com mais detalhes nessa câmera aqui. E aí a gente trabalha com 2 personagens, Bia, que tem 5 anos, e Arthur, que tem 6. A gente produziu também uma peça que é um gibi, e nesse gibi tem uma historinha deles contando como foram abusados e como denunciar e como contar aos pais. A gente quer quebrar o silêncio disso, quer que essas crianças parem de chorar. Quebrar o silêncio em casa, na escola, em todos os lugares, isso, né, e que Maria? essas crianças parem de sofrer, que não tenham esse transtorno psicológico, não acarretem em trauma para a vida, porque a gente sabe que é algo muito mais comum, ele não escolhe faixa etária, não escolhe classe social, ele está em em todos os cenários, nas nossas cidades, da menor cidade do interior até Natal, onde estão concentrados os índices de maior violência contra as crianças, Parnamirim também. Então, a região metropolitana da gente, a gente tem essa preocupação. E a gente também, Diógenes, se me permite, mais um minutinho, está levando essa campanha para as outras assembleias do país, a convite da Unali, né, por ser uma campanha educativa e por realmente levar uma mensagem. Bacana. E a Assembleia Legislativa, essa é a 4ª campanha, né, que a Assembleia Legislativa leva para debate da sociedade, né? Isso. Desde que o presidente Ezequiel assumiu em 2015, a gente teve a campanha da adoção de crianças, né, que inclusive 2015. Você estava comentando aí que nos últimos 3 anos, que coincide com a nossa data, aumentou em 25% o número de crianças adotadas. Com certeza a campanha ajudou nesse esforço. Isso, muito. Né? E as pessoas também que tinham interesse em entrar na fila de adoção e não sabiam o que fazer, lançamos cartilhas, essas pessoas entraram nessa fila de adoção e 2016, hoje já estão... foi 2016 foi contra o mosquito, o Aedes aegypti, por causa daquela questão da microcefalia. Claro, Zika, chikungunya, dengue, né, febre amarela. E né? aí a gente teve esse trabalho junto com a Secretaria de Saúde também, teve bons resultados. No ano passado? No ano passado a gente fez doação de órgãos. É importante lembrar que a gente faz campanhas alternadas, institucionais e educativas. Então a Assembleia está sempre trabalhando isso. Em 2017, graças a Deus, e eu costumo dizer, e a nossa equipe, o nosso empenho, a ajuda de todos os veículos de comunicação, como a Band, e pessoas como você, Diógenes, que literalmente vestem a camisa, a gente conseguiu saltar de 4 famílias que manifestavam interesse em doar os órgãos de parentes para 10 famílias, eram 4 famílias por mês, hoje são 10 famílias por semana. Então, assim, é um número realmente muito alto. As pessoas que estão na fila de transplante também, esse número foi diminuído e estamos exportando, digamos assim, esses órgãos até para outros estados. Então, as nossas campanhas, junto com todos os nossos parceiros e apoiadores, têm esse resultado. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Marília Rocha e dar os parabéns a ela, a equipe dela e também à Assembleia Legislativa por levantar esses assuntos importantes. E o deste ano é o abuso, aliás, o combate ao abuso infantil. Obrigado, Marília. Eu que agradeço, Diógenes. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Vem aí o Robson Cidadão. Veja a reprise do nosso programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.